galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o cerrado, certo? O cerrado brasileiro. Então aqui nós temos uma pequena introdução, né? O cerrado brasileiro, ele abrange cerca de 25% do território brasileiro, né? Lá para os estados de Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo, certo? O cerrado é basicamente uma savana, né? Então nós temos a savana africana e ela é basicamente um tipo de savana, certo? O cerrado, ele não é exatamente um bioma. O cerrado, ele é uma junção de biomas, né? Porque ele divide território com outros biomas, né? Então, na verdade, o cerrado é um conjunto de biomas, né? Nós temos 3 tipos de cerrado. Nós temos o cerrado limpo, o cerrado sujo e o cerradão. Mais adiante nós veremos um pouco sobre esses tipos de cerrado aqui, né? A savana brasileira, né? Ainda, que é o cerrado, né? É ainda a caixa d'água do país, ou seja, aqui no cerrado é onde encontramos as nascentes, né? As nascentes dos rios, no caso mais importantes, né? As bacias hidrográficas da América do Sul. É aqui no cerrado que nós encontramos essas nascentes. Aqui nas imagens nós temos os 3 tipos de cerrado, né? Na qual essa primeira imagem aqui mais clara, nós temos o cerrado limpo, né? A imagem do meio aí, nós temos o cerrado sujo, que na verdade não é que significa que seja sujo, né? Que tenha lixos, mas sim que tem um arbustozinho aqui, um arbusto ali, além de termos essas graminhas, né? A presença de várias graminhas, né? Nós temos alguns arbustozinhos longe um do outro, né? E nós temos também o cerradão, né? Que é essa última imagem mais florida, mais verde, né? Nós temos o cerradão, que é praticamente uma mata, né? Ela é mais úmida, né? E é mais basicamente ali que nós temos as nascentes, né? A característica, né, do cerrado brasileiro, né? A vegetação é rasteira e baixa, né? As árvores baixas com raízes profundas, né? Folhas grossas e troncos retorcidos, né? Que é típico do cerrado isso. O solo do cerrado, ele é totalmente pobre em nutrientes, né? Por que isso acontece? Quando há o tempo de inverno, né? As chuvas, né? A chuva, né, quando tocam ao solo, elas penetram, né, a água penetra totalmente, né, para a profundidade do solo, ela não fica ali submersa. E quando ela entra no solo, ela leva consigo todos os nutrientes que estão no solo, certo? E por isso o solo do cerrado é praticamente zero nutrientes. Certo? E por que as folhas, né, o tronco são totalmente retorcidos? Vejamos aqui mais à frente. O solo, né, pobre em nutrientes, porque ele é rico em alumínio. Já que ele é rico em alumínio, né, por isso que essas árvores elas são mais retorcidas, né? Porque o alumínio ele é praticamente tóxico. Ele é tóxico para as plantas, né? E o solo também é bastante ácido, né? Então, praticamente para haver muitas espécies ali, espécies bastante adaptativas. A fauna e a flora, né? As plantas, elas são extremamente adaptadas, né? Como eu citei anteriormente, mais de 10.000 espécies diferentes são encontradas nas savanas, né? No cerrado. O caule é totalmente penetrado no solo e é grosso, naquele aspecto meio grosseiro, né?
do caule das plantas. E essas plantas é considerado nas savanas, né, o cerrado brasileiro, ele é considerado muitas literaturas, né, dizem que a savana é praticamente uma floresta de cabeça para baixo, né, porque boa parte a fauna, né, elas são praticamente submersas ao solo, certo? A cera, as folhas, né, são muito grossas, as folhas de algumas plantas, da maioria das plantas, elas são muito grossas, né, que é adaptação lá típica do cerrado, né, porque já que é um clima bastante seco, o solo seco, né, para elas viverem ali, elas têm que ter uma série de adaptações, né, como as raízes bem profundas, né, para chegar até as bacias hidrográficas, certo? A questão dos animais, né, a fauna. Mais de 2.000 espécies de animais. Tem tatus, as formigas e os cupins. As formigas e os cupins são bastante típicos, né, das savanas. As formigas, elas deixam o solo mais fofinho, né, como é que pode dizer, porque elas fazem suas tocas, né, e igualmente também os cupins, né, os cupins, as fezes dos cupins deixam os nutrientes, né, para as plantas que possam se adaptar lá, né, os nutrientes para as plantas sobreviverem. Alguns impactos, né, das savanas. O desmatamento para a agricultura e a pecuária, a gente tem observado bastante, né, que parte do cerrado brasileiro está totalmente desmatado, né, para produção da agricultura, da pecuária, né. Muitos fazendeiros, né, desmatam o cerrado para fazer plantação do milho, da soja, ou para fazer plantação para pastos de gado, né. Sendo que o gado, a parte do gado, né, a economia não é tão, né, bem sucedida. Mas uma pergunta bem interessante, como é que, se o solo do cerrado é tão pobre em nutrientes, como é que eles conseguem fazer a plantação das espécies do milho, da soja, dessas plantas? É aí que entram os fertilizantes, né? Eles usam os fertilizantes, né, para produção dessas plantas. A falta de água, como, né, no cerrado tem as nascentes de água, então desmatando a falta de água, né, as nascentes dos rios vão secar, enfim, a poluição dos rios. Então, a má utilização dos fertilizantes podem causar tanto o desmatamento no solo quanto a poluição nos rios, né? E esses são alguns dos impactos, né, do cerrado, dos desmatamentos do cerrado. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Estamos conhecendo um pouquinho, né, do nosso cerrado brasileiro. E depois disso, espero que tenhamos mais cuidado, né, preservar mais o cerrado brasileiro, porque nós precisamos, é algo que nós, seres humanos, precisamos bastante, certo? Então, muito obrigada. Olá, meus amores. Então, trazendo para vocês um exemplo bem espetacular sobre o nosso cerrado brasileiro. Aqui nós temos mais ou menos, olha, para vocês verem, algumas espécies de gramíneas, certo? E mais ali alguns arbustos, certo? É muito, muito, muito de se apreciar sobre o nosso cerrado. Aqui nós temos uma partezinha mais alagadiça, né? O inverno chegou, então eles ficam mais alagadiços. Ali mais na frente nós temos algumas árvores, né? O cerradão, né? Como nós viemos dizendo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje.
Um grande abraço. Então, turma, dando continuidade sobre o bioma da Caatinga, o nome vem do tupi. Ca, que significa mata, e tinga branca, mata branca, assim como eu falei, que os índios atribuíram esse nome, mata branca, porque no período da seca, como as folhas caem e os troncos ficam com esse aspecto esbranquiçado, igual aí na imagem, a gente vê que fica assim uma vegetação esbranquiçada, aí por isso esse nome, Mata Branca. É um bioma exclusivamente brasileiro. Quando falo exclusivamente brasileira, porque vai ter o quê? Parte da sua fauna e da sua flora que vai ser encontrado somente na Caatinga, aqui no Brasil. E ele vai perder as folhas, parte dessa vegetação perde as folhas, ou seja, é uma estratégia de sobrevivência que elas fazem isso para não perderem água. Ela reduz a quantidade de água que se perde. A Caatinga ela está localizada na região Nordeste, ocupa cerca de 11% do território nacional. Engloba os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe e o norte de Minas Gerais. Ou seja, ela é predominante no Nordeste, ela ocupa cerca de 70% do território do Nordeste. A Caatinga, ela é o que? O clima dela é tropical semiárido, a vegetação é extremamente diversificada. Olhamos aqui nessas duas imagens, a primeira imagem e a segunda imagem são imagens tiradas do mesmo local. Aí a diferença é que uma no período chuvoso e outra no período da seca. Então vimos a grande adaptação que essa vegetação sofre, porque ela passa mais ou menos uns 9 meses na seca e uns 3 meses no período chuvoso. Isso não falando em algumas regiões que passam muito mais tempo sem chover, mais de ano. Então, são espécies de planta, vegetação, que elas são adaptáveis, elas conseguem se adaptar a um ambiente. O que ocorre é a adaptação às condições de ambiente, solo e clima. Ou seja, elas conseguem fazer essa adaptação do solo e do clima para poder sobreviver. São plantas que são compostas por plantas xeróficas. A fauna. Na fauna nós vamos encontrar o macaco prego, carcará, a ararinha azul, a onça parda, onde alguns desses só vai ser encontrada, como o tatu-bola, aqui na Caatinga. E a ararinha, assim como a onça parda, elas correm risco de extinção. A flora, nós vamos ter o mandacaru, cacto, carnaúba, palma, umbuzeiro, entre diversas outras, porque a fauna da Caatinga é muito diversificada, tem uma biodiversidade muito grande, mesmo muitas pessoas entendendo, imaginando que a Caatinga é um ambiente pobre em biodiversidade, não é. Mesmo sendo um ambiente seco, ele tem uma grande quantidade biológica de vegetação. A devastação é um dos biomas mais devastados do Brasil, com áreas utilizadas para agropecuária. Segundo o IBAMA, até 2018, o desmatamento chegava a 45%. Ou seja, gente, é uma área que está sendo muito devastada, muito mesmo. E sua preservação é indispensável, porque esse bioma é o berço de diversas nascentes que abastecem o sertão. Daí a importância de preservar, tanto preservar a fauna como a flora, assim também preservando as nascentes, que é indispensável, porque já é seco. E ainda assim fazendo o quê? Desmatando, acabando com as nascentes, pior ainda mais para a vegetação e para os animais. Porque muitos animais e plantas da Caatinga são endêmicas, ou seja, só tem nessa parte, só tem aqui na Caatinga, não tem em outro lugar no mundo. E se não preservar, vai entrando em extinção tanto animais como espécie de planta. Por isso tem que ter muito cuidado, muita preservação, porque se um animal que é encontrado só aqui entra em extinção, pronto, não vai ter mais esse mesmo animal. Por isso tem que ter o cuidado da sua preservação. Curiosidade, foi o território onde os cangaceiros mais transitaram. Lembram lá nos séculos passados? O Lampião,
a turma lá, Maria Bonita, quem nunca ouviu falar deles, né? Que eles transitaram nesse meio, por isso que eles usavam seus vestimentos de couro, tanto roupa como chapéus, porque sabemos que é um ambiente que tem muito espinho, a vegetação e tal. Aí eles usavam essa roupa para se proteger. E também está localizado na Caatinga o Parque Nacional da Serra da Capivara, que é no sudeste do Piauí, considerado patrimônio cultural, histórico-cultural da humanidade pela Unesco. Ou seja, nós temos patrimônio cultural na nossa Caatinga, no nosso Nordeste. Nosso Nordeste é muito rico, é muito amplo a sua diversidade, seu solo, sua vegetação, sua fauna, sua flora. Falta mais conhecimento das pessoas para não fazer, tipo assim, porque tem tipo um preconceito com o Nordeste, quando já imagina que é um clima seco, quando imagina Caatinga, já imagina aquele clima seco, sem vida, só que não. É um clima seco, mas é uma vegetação riquíssima, é um bioma riquíssimo. Não é só porque vê que tem um sertão que ele não tem biodiversidade, que ele não tem sua fauna, sua flora. Por isso a importância de estudarmos para conhecermos e para sabermos do quão importante é esse bioma para o Brasil, para o mundo. Então, gente, obrigada. Espero que vocês tenham entendido mais um pouco sobre a Caatinga. Nossa atividade vai estar lá no Google Sala de Aula, falando sobre esse bioma e os outros biomas que nós vamos estar estudando nessa aula, junto com os outros professores. Então, agora nós vamos estudar mais um bioma com mais um professor e eu espero que vocês gostem. Até a próxima. Tchau! Olá, turma! Falar agora sobre o bioma da Caatinga. Ela é um bioma exclusivamente brasileiro, ela ocupa cerca de 11% do território nacional e cerca de 70% do território do Nordeste. Ela está ali ampla no estado do Nordeste, em vários estados. E no sul de Minas Gerais, nós podemos encontrar também. A Caatinga é um bioma muito rico, mesmo ela é um bioma assim que sofre preconceito, como nela tem a seca, aí quando o povo remete à Caatinga, remete à seca, a ambiente pobre, só que não. Isso não existe. A Caatinga, ela é um ambiente seco, mas ela não é um ambiente pobre. Ela é um ambiente rico em biodiversidade, tanto na fauna quanto na flora. E o nome Caatinga, ela vem do Tupi-Guarani, que significa mata branca, que é no período da seca, que as folhas caem e o seu tronco ali, ele fica meio esbranquiçado, aí remete ao branco, aí remete esse nome, que os índios colocaram esse nome nele. Caatinga, que é o que? Mata branca. E hoje nós vamos estudar mais sobre esse bioma e vamos aprender um pouco desse bioma importantíssimo, que é exclusivamente do Brasil. Tem animais e tem plantas que só vai ser encontrada na Caatinga. Por isso esse ambiente é muito importante nós saber mais dele e nós estudarmos eles. Então agora nós vamos lá para mais uma aula sobre biomas. A Caatinga é a vegetação que predomina no Nordeste e tipicamente do semiárido brasileiro. Olá, sou Antônio Magno, aluno acadêmico da UEMA de Ciências Biológicas. Vou dar aqui a continuidade do nosso trabalho sobre os biomas. Falarei um pouco sobre a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, que é uma mata, um bioma brasileiro, uma floresta muito ampla, muito rica também em diversidade, na vida do planeta. Ela é mundialmente reconhecida pela sua biodiversidade. Esse bioma era muito extenso em relação ao que é hoje. Hoje ele possui apenas 29% de sua cobertura original. Isso devido ao desmatamento, à ação do homem que está sendo intensificada a cada dia mais. A Mata Atlântica, ela tem algumas características bem semelhantes à da floresta amazônica, ambos os biomas ele tem uma diversidade de fauna e flora muito diversificada. As duas têm árvores muito altas, chegando aí até 30 metros de altura e de uma espessura muito grande, muito grossa mesmo, tanto o tronco como as galhas. A Mata Atlântica também possui uma rica biodiversidade em todos os sentidos.
Sua biodiversidade ecológica, ela permite-lhe a regeneração espontânea, naturalmente, né? Mas elas são atrapalhadas assim, pela ação do homem. O homem vem desmatando a cada dia mais, né, a sua pastagem, né? E a ação do homem está diversificada, está constantemente. Devido a essa ação do homem, essa regeneração, né, porque a Mata Atlântica ela tem a capacidade de se regenerar, está sendo atrapalhada devido à ação do homem. A rica biodiversidade da Mata Atlântica, ela se transformou, aliás, em um grande alvo de desmatação da ação do homem, né, da exploração do homem, tornando-se aí o segundo bioma, né, do planeta mais ameaçado. A capacidade dela se regenerar é muito alta. Devido a isso, ela pode ser dividida aí em duas florestas, a primária e a secundária. A floresta primária pode ser conhecida aí como mata virgem, que a gente chama hoje, é aquela mata que nunca foi tocada, nunca foi explorada, o homem não teve ação dentro dela. E temos a floresta secundária, que se refere-se àquela onde o homem já teve alguma atividade dentro dela, onde o homem já desmatou, onde o homem já destruiu parte dela. Essa regeneração está dentro da Mata Atlântica, ela pode se regenerar dependendo do seu tempo, podendo lhe tornar árvores muito altas novamente. Aqui nós temos aqui algumas características gerais e nós vemos aqui algumas árvores e frutos nativos da Mata Atlântica, que aí nós temos aí a jabuticabeira, a goiaba, temos araçá, pitanga, caju, que é muito comum para nós, cabuci, erva mate, pau-brasil e jussara. Aliás, o pau-brasil dá essa importância para a Mata Atlântica, para esse bioma, devido a dar original o nome do nosso país, né? Por isso aí a importância muito grande dessa mata, desse bioma. A Mata Atlântica também tem aí uma flora, uma fauna, né, bem diversificada. Vocês observem aí que há espécies que podem ser encontradas também em outros biomas, né, como a onça pintada e a anta. Né? São várias espécies diferentes, né, incluindo aí 270 mamíferos, né? 1.000 aves, 370 anfíbios, 200 répteis e 350 peixes. Né? Então a gente observa aí, são muitas as espécies, são muito diversificadas. O número são aproximadamente devido à vasta distribuição de todos os animais. Então é um bioma muito rico, muito diverso. O que temos aqui é a questão da fauna, né, da Mata Atlântica. A gente vê aí alguns animais, inclusive aí alguns que já estão em extinção devido à ação do homem. Né? A questão do tatu, que muitas pessoas, né, o homem procura muito os caçadores para vender, para alimentação. O quero-quero, jararaca, né, que é uma das cobras mais perigosas mundialmente, mas que faz parte da cadeia alimentar. Temos o gato do mato, o jacu, capivara e cutia, que também são muito procurados aí pelos caçadores, pelo homem, pela ação do homem. A Mata Atlântica é essencial também para a manutenção da vida no litoral brasileiro. Temos aí uma das características e uma importância da Mata Atlântica, né? Ela é importante para o consumo do homem, para as atividades industriais, agrícolas, sendo fundamental no desenvolvimento das grandes cidades brasileiras, né? Na questão da produção de alimentos, madeiras para fazer móveis, fibras, óleos e também aí a questão da medicina, muito a favor da medicina, da nossa medicina. Tem muitas árvores, a questão da fauna, a flora é muito diversificada e favorece muito a questão da medicina. Então está aí a importância da Mata Atlântica, né?
Então cabe aí o homem amenizar, repensar, sobre essa riqueza que nós temos e que ele está destruindo. A Mata Atlântica, ela tem aqui, ela é alvo do homem também, a questão de tráficos, né? Tem muitas pessoas que fazem aí a prática do tráfico de animais, né? O que prejudica também o ecossistema, né, local. Por quê? Porque quando se retira um animal do seu habitat natural, a sua presa vai se proliferar, vai aumentar-se rapidamente. E seu predador pode não encontrar um outro alimento, né, ocorrendo aí um grande desequilíbrio na nossa cadeia alimentar. Muito obrigado. Fala galera, tudo bem com vocês? Dando continuidade aos biomas brasileiros, falaremos um pouco mais sobre o Pantanal. Você conhece as planícies alagadas? Vamos lá. É um bioma que possui extensas planícies alagadas, onde abriga então rica diversidade de animais e vegetais. Ou seja, essas planícies alagadas são áreas inundáveis, onde, conforme aumenta o nível das chuvas, também aumenta o nível dos rios e que inundam essas áreas. O bioma Pantanal possui uma área aproximadamente de 150.350 km², ocupando então uma área de mais ou menos 1,76% dessa área total do território brasileiro. Cuja localização está situada mais especificamente nas porções sul e norte dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de algumas áreas fazerem parte mais na porção norte do Paraguai e no leste da Bolívia. Algumas áreas são protegidas, mas apenas 4,6% do Pantanal encontram-se protegidos por unidade de conservação, dos quais 2,9% correspondem às unidades de conservação de proteção integral e 1,7% às unidades de uso sustentável. Já sobre a fauna, esta área possui uma grande diversidade de animais selvagens. Dentre eles podemos citar tamanduá, onça-pintada, tucano, tuiuiu, jacaré, capivara, arara azul e dentre outros. Estes animais também estão presentes em alguns outros biomas devido às proximidades. Sobre a diversidade de animais, é importante trazer ao debate consequências das queimadas nos biomas Pantanal devido à queima, da vegetação e também dos animais, e que no ano de 2020 o Pantanal está sofrendo bastante e tendo uma grave consequência, perda de diversidade de animais. Sobre a flora, segundo a Embrapa Pantanal, quase 2.000 espécies de plantas já foram identificadas e catalogadas neste bioma, e classificadas então de acordo com seu potencial, e algumas apresentam vigoroso potencial medicinal, ou seja, podem ser usadas na indústria farmacêutica. Sobre a presença de outras vegetações na área, é comum que a paisagem pantaneira seja definida como um mosaico de regiões diferentes, devido a existir índices, partes da floresta amazônica, do Cerrado, da Caatinga, da Mata Atlântica e outras áreas, conhecidas então como Chaco, que fazem parte do Paraguai, da Argentina e da Bolívia. Isto ocorre porque, desde as gramíneas até as espécies típicas de climas mais áridos, como mandacaru, orquídeas, palmeiras, figueiras e entre outras diversas outras espécies, estão presentes na área devido à proximidade dos outros biomas. Então destacamos uma rica diversidade de plantas aquáticas e algumas árvores, que se destacam. Sobre a importância ecológica,
ela abriga, o bioma Pantanal, abriga uma vasta diversidade de espécies, onde já foram catalogadas mais ou menos 263 espécies de peixes, 41 espécies de anfíbios, 113 espécies de répteis, 463 espécies de aves, 132 espécies de mamíferos, sendo que 2 deles são espécies endêmicas da região do Pantanal, onde podemos observar uma rica interação do meio, ou seja, destes ecossistemas, de um conjunto de ecossistemas que formam o bioma Pantanal, onde que deve ter uma devida convivência entre os organismos, animais e vegetais, e o perfeito equilíbrio do ambiente. Uma característica interessante desse bioma é que muitas espécies ameaçadas em outras regiões do Brasil persistem de ter populações avantajadas nesta região, como é o caso então do tuiuiu, ave símbolo do Pantanal. Ou seja, quer dizer que algumas espécies ameaçadas de outros biomas, outras regiões, se concentram e conseguem conviver, se expandir no bioma Pantanal. Então é isso, pessoal. É importante conhecermos este bioma Pantanal para podermos dar a devida importância e, claro, cuidar da preservação. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.